Fala aí, galera, beleza? 5 dicas para você acertar as questões de certo ou errado ou as questões de múltipla escolha na sua prova ou concurso. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e não me conhece, meu nome é Alexandre Soares e toda semana eu estou disponibilizando conteúdos gratuitos para vocês que irão fazer provas ou concursos públicos. Pois bem, primeira dica: quando você pegar qualquer prova, primeira coisa que eu oriento você a fazer, você vai fazer uma leitura vertical em toda a prova. É o famoso olhar clínico, olhar cirúrgico. Você vai gastar ali no máximo 3, 4 minutos para fazer isso. Qual é o resultado esperado dessa ação, Alexandre? Você vai estar preparando o seu cérebro para as informações que virão mais à frente. Isso é cientificamente provado que dá certo. É a mesma coisa quando você vai ler um livro. Primeira coisa que você faz, você não pega ali o sumário, você não lê aquela capa ali do sumário. O sumário ele não te apresenta o que está por vir naquele livro. Nas provas não é diferente, nada mudou. Entendeu? Você vai programar o seu cérebro dessa forma. Como na prova não tem esse sumário, você vai fazer o seu sumário. Como é que você vai fazer? Você vai passar, vai percorrer por toda a prova. Você vai gastar 3, 4 minutos no máximo para fazer isso. E isso vai fazer com que você prepare o seu cérebro para as informações que estão por vir. Isso é uma técnica infalível, é cientificamente provado que o seu grau de atenção, quando você for ler a informação lá na frente, a sua assimilação daquele conteúdo é maior. Então, faça isso. Você tem que ser frio. Não chegue na prova de imediato e pegue ali a primeira questão e começa a fazer a primeira questão, não. Porque não são as orientações científicas para quem quer absorver o conteúdo. Ok, pessoal? Segunda dica: faça as questões mais fáceis. Como assim, Alexandre? Quando um jogador de futebol, por exemplo, ele está na final do campeonato, 100 mil pessoas lá no estádio, e tem um pênalti, e o técnico, seja lá quem for, direciona esse jogador de futebol para que ele bata esse pênalti. Se ele errar nesse pênalti, jogar na trave, ou o goleiro pegar essa bola, ou ele jogar fora ali da baliza, enfim, se ele não marcar aquele gol através daquele pênalti, bem provável que esse jogador, para ele se recuperar ao longo da partida, vai ser muito difícil, porque vai atingir o emocional dele. Entendeu? Se ele conseguir se recuperar, vai demorar um tempo muito grande. Então você só tem ali, o jogador de futebol tem 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos no segundo tempo. Então tá arriscado ele demorar, se o pênalti for ali logo nos primeiros minutos da partida, demorar 45 minutos, ou seja, acabou o primeiro tempo para ele. Entendeu? E a regra é que ele não se recupere ao longo da partida toda. Assim acontece com o candidato que está realizando provas ou concursos. Supondo que ele pegue em ordem de prioridade ali a prova e faça a primeira questão. Aquela primeira questão é a questão bomba, ele não sabe. Pronto, vai abalar o seu emocional. Assim como abalou o emocional lá do jogador de futebol. E bem provável que aquilo dali vai influenciar na sua prova. Você tem 5 horas para fazer a prova em tese. E aquela questão que você não conseguiu fazer vai abalar o seu emocional. Pode ter certeza disso. Isso é cientificamente provado. Então, segunda dica: não faça as questões pela ordem numérica que a prova disponibilizou para você, até porque a banca do concurso ela vai colocar em tese as questões mais difíceis logo no início da prova, exatamente para eliminar esses candidatos, esses marinheiros de primeira viagem.
que vão fazendo a prova logo as primeiras questões que eles disponibilizaram. Eles querem te desestabilizar. Então, de imediato, não é à toa que vem a prova de língua portuguesa, que eles colocam aqueles textos enormes e o marinheiro de primeira viagem, ele vai lá e gasta lá 30 minutos, 15 minutos para ler aquele texto enorme, enquanto que o cascudo ali de concurso, a cascuda, ou ela ou ele não vão perder esse tempo todo lendo logo aquele texto. Entendeu? Eles vão por essa técnica aqui, eles vão pegar e vão. Primeiro, ele faz aquele olhar cirúrgico, que é a primeira dica na prova toda. A segunda dica, ele vai pegar só as mais fáceis, porque isso vai estimular ele, né? Que ele vai fazer ali. Ele olhou a primeira questão, ele não viu nada, ele vai passar. A segunda questão, não viu nada. Aí a terceira, opa, isso aqui é facinho, ele vai resolver em 10 segundos. Aquilo vai levantar a autoestima dele. Olhou a quinta questão, ele fez também em 10 segundos, levantou mais ainda a autoestima dele. Isso é uma técnica de fazer prova infalível, ok, pessoal? Então seja frio e execute essa segunda dica, ok? Terceira dica, quando você estiver lendo a questão, então, supondo que tem um texto, né? Você vai colocar foco naquele texto, mas quando chegar o comando da questão, você tem que colocar hiperfoco naquele comando da questão, naquele enunciado da questão, porque ali é o divisor de águas, ali ela vai perguntar para você exatamente o que ela quer. Então, foco na leitura do texto, se a questão tiver um texto, e hiperfoco no comando da questão. Se a questão não tiver nenhum tipo de texto, então é hiperfoco direto naquele enunciado da questão, ok? Circule essas palavras-chave nas questões. Então, quando você olha com hiperfoco para a questão, tem 2 ou 3 palavras ali que chamam muita atenção para você, que são as palavras-chave. Então você vai ali e circula essa palavra-chave. Não deixe de circular, porque essa palavra vai fazer toda a diferença na hora de você marcar o X nas alternativas abaixo, se a questão ela for de múltipla escolha, ou certo ou errado se a questão for do estilo Sebrasp, por exemplo. Ok? Outro ponto, se a questão for de múltipla escolha, quando você faz esses procedimentos, irão sobrar no máximo 2 questões parecidas. Então você, no enunciado das questões ali, você meteu o hiperfoco, você circulou as questões, você parte para as alternativas. Se a prova for de alternativas, A, B, C, D ou E. Quando você for fazer as alternativas, você também vai usar essa dica, esse bizu, você vai circular ali. Bem provável que irão sobrar 2 alternativas. Se sobraram as 2 alternativas, de restante você tem que riscar. Risca dali. Por quê? Se você não riscar, você não está enviando para o seu cérebro aquela mensagem de que aquelas questões ali não servem. Quando você risca, você está enviando uma mensagem para o seu cérebro: essa aqui eu não quero nem mais ver, essas daqui não servem. Então você só vai ficar com aquelas 2 questões ali. É sinal que você está quase acertando as questões, ok? Palavras como, se aparecerem lá na sua alternativa, sempre, nunca ou jamais, circula. Circula essas palavras, porque é bem provável que elas estão erradas. Essas alternativas estão erradas. Não estou falando que é 100%, né, de chance delas estarem erradas, mas é bem provável que aquela alternativa esteja errada, quando tiver essas palavras, sempre, nunca e jamais, ok? Tente também resolver aquela alternativa, se for de múltipla escolha, sem partir para as múltiplas escolhas. Então você leu ali o enunciado, o comando da questão. Tente fazer ali uma leitura ao ponto de você falar assim: ó, opa, o que está pedindo aqui é isso, sem olhar as alternativas. Porque quando você for olhar as alternativas, você já vai certeiro, se for uma questão de múltipla escolha. Essa dica é muito boa para essas provas de múltipla escolha, ok, pessoal? Se você olhou para a questão e essa questão você não enxergou nada, ou então você ficou em dúvida, tem um camarada, eu acho que o nome dele é Marcão, cara, professor de matemática, ele fala uma coisa fundamental, essencial, que dá super certo. Não troque ideia com a questão. Você vai olhar para a questão e vai falar: não viu nada, não enxergou nada, você vai falar assim: não vou trocar ideia com você, eu não vou desenrolar com você, e parte para a próxima. Você tem que ser fria a esse ponto, porque senão você vai tentar fazer, ainda mais se for questões
de raciocínio lógico, matemática financeira, estatística. Essas questões são danadas para te travar. Se você ficar parado ali, você vai perder 15 minutos nessa questão e vai te desestabilizar. Lembrando que uma questão que você mata em 10 segundos, em tese, ela vale a mesma coisa do que uma questão que você resolve em 15 minutos. Então, o custo-benefício de você ficar 15 minutos na questão é muito baixo. É muito pouco. Então não vale a pena ficar ali. Então lembra dessa dica. Você vai, quando você bateu o olho na questão, você não enxergou nada, não ficou em dúvida, você fala assim: eu não troco ideia com você, eu não desenrolo com você. As pessoas vão olhar do seu lado e vão achar que você é maluco. Ou o fiscal da prova vai olhar, vai pensar também que você é maluco, mas não tem problema. É lógico também que você não vai gritar dentro da sala. Mas você vai dar ali aquele comando ali, ó. Por exemplo, eu faço isso. Eu não troco ideia com você. Alexandre não vai trocar ideia com você. Eu não desenrolo com você. E passo para a próxima. A galera vai dar meio uma olhadinha, mas é baixinho. Você fala isso aí baixinho, vai dar certo. Você pode ter certeza que você vai ganhar tempo. Você não vai se desestabilizar emocionalmente. Por aí vai. Ok, pessoal? Quarta dica. Dê pausas em alguns intervalos. A prova tem 5 horas, por exemplo. Se possível, dê 3 pausas ali. 1h30 de prova, você dá uma paradinha em outra, 1h30 de prova, você dá outra paradinha. Por que isso, Alexandre? Você está cansado de ver luta de boxe, luta de MMA. Os atletas, eles são super, hiper, mega preparados. Eles lutam ali 5 rounds seguidos sem parar? Claro que não. Por quê? Porque é cientificamente provado que, embora a pessoa esteja muito treinada para aquele momento ali, ela não aguenta. O corpo precisa de descanso. A mesma coisa quando você está fazendo a prova. Então você vai lembrar do atleta do MMA e do boxeador. Então, pimba, você senta na cadeira e você já marca. Olha só, 1h30 de prova, eu vou levantar. Mesmo se eu estiver empolgado, tal, você não vai desenrolar com você. Você vai levantar. Então deu 1h30, você levanta, fiscal. Banheiro. Você não está, aparentemente, né, você não está cansado, mas você está cansado sim. Banheiro, você vai lá, respira, né, joga água na cara, enfim, faz o que você quiser, mas tenha essas pausas. Então eu recomendo que numa prova de 5 horas, pelo menos tenha 3 pausas, baseado nesse caso que eu acabei, nessa metáfora que eu acabei de falar com você, do atleta lá, o boxeador, o lutador de MMA. Ok, pessoal? Quinta e última dica. Você fez isso tudo que eu acabei de falar para você, que essas 4 dicas. Sobraram algumas questões, né, que você não enxergou nada. Aí você vai ter que passar para a grosseria, a técnica do chute direcionado, ok? Mas a técnica do chute direcionado só funciona para quem estudou. Não tem como você chegar lá e acertar as questões no chute se você não estudou. Você tem que ter uma bagagem de estudo. Tudo isso aqui que eu falei para vocês é para quem tem uma bagagem de estudo. Não é para quem chegou lá, marinheiro de primeira viagem, estudou 1 mês, 2 meses para a prova, não. Não. Você tem que ter uma bagagem de estudo. E essas dicas você aplicando, você vai aumentar seu desempenho. Você vai pegar ali umas 3, 5 questões ali em 45 do segundo tempo, que vai fazer muita diferença na sua prova, entendeu? Uma questão faz muita diferença, então é a técnica do chute. Você foi lá, questão de certo e errado, supondo que 120 questões, você marcou ali 80 questões erradas, porque a probabilidade de você marcar as erradas é bem maior, porque o seu cérebro, ele consegue enxergar as coisas que estão erradas com mais facilidade do que as coisas que estão certas. Então, quando você está lendo uma questão, você olha ali, bem, pô, de cara ali, se tiver alguma palavrinha errada, você, opa, isso aqui está errado, você já risca, você já faz uma bolinha naquilo dali, entendeu? Então, bem provável que no final da sua prova, você terá marcado, você que estudou, lógico, você terá marcado mais questões erradas do que certas. Aí você vai fazer o cálculo ali, bem, faltam 15 alternativas aqui, que eu deixei em branco. Então, se você tiver, bem provável que você vai ter, né, mais questões erradas, você chuta tudo certo ali o que sobrou. Aí vai empatar. Então, vai dar mais ou menos ali 60 questões certas e 60 questões erradas. Vai dar mais ou menos por aí, ok? Supondo que sua prova seja de múltipla escolha, você vai olhar ali, vai separar. Questão A, eu marquei 10 alternativas, letra A. B, eu marquei 12 alternativas B. C, eu marquei 11 alternativas C.
D, eu só marquei 5. Eu só marquei 6 também. Então você esquece ABC, vai ficar nessa D e E. Aí você vai escolher uma dessas duas aí. Uma dessas duas você escolhendo, você vai descarregar tudo ali, né? Faltam, sei lá, 10 alternativas ali que você não enxergou nada. Você vai descarregar ou na D ou na E. Bem provável que você que estudou um pouco, você ainda vai pegar aí 49 do segundo tempo, no mínimo 2 ou 3 alternativas, no mínimo, se as outras alternativas que você marcou estiverem corretas, né? Bem provável que todas não estarão corretas, mas ali 85%, mais ou menos 90% estarão corretas. A, B, C, que você marcou, porque você estudou. Então, quando você chutar tudo lá D ou E, que tem só 5, 6 alternativas, você vai pegar mais duesinhas aí. Essas duesinhas vão fazer toda a diferença. Esse é o último recurso. É o último recurso para quem estudou. Ok, pessoal? Então, assim, se esse vídeo foi útil para você, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo. Alexandre, essa dica número 1 já sabia, a 2 ou a 3 é novidade para mim, entendeu? E curte esse vídeo se foi útil para você. E se inscreve no meu canal para você, caso você queira, receber esses vídeos, essas notificações de imediato para vocês aí, né? Ative o sininho aqui que ele vai berrar aí no seu celular, porque toda semana eu estou disponibilizando conteúdo gratuito para vocês, ok, pessoal? Então, tamo junto e misturado e até o próximo vídeo.